aqui a nossa tarde de Latinoware, nossa segunda tarde aí de Latino. Quero convidar aqui o Marcos Sungaila, que vai falar com a gente sobre autenticando Virt em um AD Free IPA, como evitar problemas. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado. Pois é. Parece que a gente combinou, né? Pegou o Teixeira falando de Proxmox, mas o Proxmox voltado para machine learning, inteligência artificial. E a gente vai emendar também virtualização, né? Um gerente de virtualização, que é o OVIRT. O OVIRT e suas variações, como o Heavy ou a LVM, para você poder integrar. Tá? Se a gente for falar do processo de integração, é uma coisa bem simplesinha, mas vamos lá. Bom, primeiro, quem sou eu? Marcos Sungaila, atualmente trabalho na Oracle, eu sou gerente de produto para virtualização na Oracle, venho trabalhando com Linux desde 94, trabalho com virtualização, trabalho com Linux profissionalmente desde 98, virtualização eu comecei em 2005 e utilizando ferramentas open source como QEMU na época, em 2008. Confesso que era bem mais difícil do que a gente consegue fazer hoje, tá? E dava muito mais trabalho, tinha muito menos recursos. Mas a ideia é a gente poder falar um pouco sobre o processo de integração. Quando a gente cria um ambiente de virtualização com o Virt, ele vem com um usuário local, um usuário de mim, só que, em geral, a gente quer dar direito de acesso a outras pessoas, colocar outros usuários e integrar isso com alguma coisa externa. Se a gente for integrar com um servidor LDAP, ele é relativamente bem mais simples, até porque a forma de integração dele é um pouco mais tranquila. Se você quiser integrar o Virt com um servidor AD, um FreeIPA, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Na verdade, ele te requer algumas coisas adicionais, né? Algumas coisas que a gente precisa começar. Existem pré-requisitos. Se você vai começar a trabalhar com um sistema de autenticação externo, é ideal que você tenha um usuário dedicado para fazer esse tipo de coisa. Né? O sistema de autenticação ele vai procurar por serviços, e esses serviços são registrados em servidores DNS. Existem registros que são padronizados, mas o Virt ele também utiliza alguns serviços adicionais. Tá? Então, ele pode necessitar que você crie registros manuais no seu DNS para você poder fazer. Fazer a comunicação e a integração do sistema de autenticação, se você não tomar nenhum cuidado, ele vai fazer uma conexão em plain text, traduzindo, sem segurança alguma. Todo usuário e senha que for trocado entre o sistema de virtualização e o sistema de autenticação vai traficar em clear text na rede, e qualquer um com um pouquinho de esforço, sem muito esforço, vai conseguir capturar essas coisas tranquilamente na sua rede, o que não é legal. Aí a gente vai pegar e vai fazer um processo de configuração. Na verdade, eu tenho duas abordagens aqui. Eu tenho uma apresentação, mas o sistema é disponível. Né? Então eu tenho aqui o sistema live, aqui é um eu deixei um servidor AD para a gente poder fazer algumas coisas, alguns testes. Tem coisa para a gente poder fazer. Tá? Eu tendo tempo, eu chaveio para o sistema live, mostro o que a gente está falando, então eu tento fazer isso na prática. Tá? E depois fazer um pouquinho de troubleshoot, né? Afinal de contas, nem sempre a gente consegue identificar os problemas logo de cara. E por último, vamos dizer que você falou assim, puxa, fiz toda a configuração, não está funcionando, quero começar de novo. Você não vai reinstalar seu ambiente. Né? Você só remove aquele perfil de configuração, reinicia seu serviço e começa. Mas, vamos lá. Primeiro, pré-requisitos. Né? O Windows ele não permite que você faça uma conexão diretamente no seu servidor para uma consulta LDAP sem que você sem que você faça uma autenticação. Traduzindo, ali ele está falando para você, para que você possa executar essa operação, uma conexão autenticada, a Successful Bind, deve ser completada antes da conexão. Ou seja, antes de realizar efetivamente a consulta, você precisa fazer esse processo. Você precisa perguntar, e aí? Quem é que está se autenticando? Passar a senha desse usuário para ele poder fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Inicialmente, validar se realmente é esse o processo. Como no servidor Windows eu tenho um administrator, em geral, no servidor LDAP, a gente cria um usuário admin ou um usuário manager, eu posso testar com esse usuário. E a forma de testar é exatamente essa, de você acrescentar aqui
né, um "-d" e o DN, o Distinguished Name desse usuário. No caso de um Windows, o DN é um CN Administrator, CN Users, DC. No meu caso, a base é DC Example, DCCOM. Você pode fazer com a base que você tiver. E para tornar um pouquinho mais fácil, eu coloquei qual base ele deve procurar, né, que é o "-b" e o DC Example, DC.com também. Tá? Foi a forma mais simples que eu coloquei. Mas, como eu comentei, numa conexão padrão, se a gente olhar o comando AdaptSearch aí, você está vendo um "-x". Isso daí é uma conexão ClearText, uma conexão simples. Trabalhar com Administrator, nesse caso, ou com qualquer outro usuário que tenha poder completo na sua base, no seu servidor, não é uma boa opção. Né? Nem preciso falar do que a gente pode ter problemas em seguida. O ideal, criar um usuário. Se você estiver no Windows, através do usuários e computadores do domínio, você consegue criar uma nova conta. Esse exemplo é uma conta de serviço, um Managed Service Accounts. E eu estou usando a versão do Virt personalizada pela Oracle, né? Que é o OLVM, Oracle Linux Virtualization Manager. Então eu estou criando uma conta chamada Oracle Virtualization Service Integration Account, né? Ou o nome da conta diretamente, um Oracle SVC OLVM. Fazendo o acesso, defini uma senha para ele e coloquei. Aí vem um ponto interessante. Quando a gente vai fazer a autenticação do usuário utilizando o LDAP, lembra que eu coloquei aqui atrás? Coloquei o "-d", CN Administrator. Eu preciso achar esse DN, eu preciso encontrar essa informação. Se a gente vir aqui no servidor Windows, né, a gente tem um comandinho chamado dsquery. Então eu venho aqui, posso botar um dsquery, user "-name administrator", por exemplo. Para mim, qual é a informação que eu tenho? Eu criei aquela conta Oracle SVC OLVM. Então, eu vou lá, no dsquery, user name Oracle SVC OLVM. De repente, o que aconteceu? Não apareceu um distinguished name para esse usuário. Eu não consigo saber onde é que ele está. Eu criei um outro usuário chamado OLVM int, exatamente para poder mostrar. Eu não sei por qual razão, não cheguei a investigar. Alguns usuários criados não têm um distinguished name aberto, sendo exibido. Em outros, você tem. A conta de serviço que eu criei, o LVM int, tem ali o Managed Service Accounts desse exemplo, desse com. Desculpa, pessoal. Já no caso da conta Oracle SVC OLVM, não apareceu, né? Não tenho o distinguished name dele. Se eu quiser realmente trabalhar com aquela conta, ao invés de utilizar o DN, eu vou usar o PN. Né? O PN, o User Principal Name, ele é composto pelo login do usuário, né? Arroba o domínio, no caso seria um example.com. Esse seria o PN. Isso eu coloquei exatamente aqui. Tá? Vou usar o dsquery para saber. Eu coloco lá, por exemplo, a conta que eu fiz de serviço, o LVM int, mostrou para mim a informação. E quando eu fui testar a outra conta, Oracle SVC OLVM, ele falou, cara, não sei o que está acontecendo, mas eu não achei essa conta aqui. Você fala, paciência. Se eu não tenho o DN, eu posso usar o PN, sem problema algum. Não tem diferença entre essas duas utilizações. Tá? As duas vão funcionar da mesma forma, vão permitir que você trabalhe numa boa com os dois termos. Tá? Quero fazer o teste. Posso fazer. Aqui eu estou fazendo ainda uma conexão simples. Um AdaptSearch, -x, LLL, Netstat, o IP da máquina, quem é o usuário que está fazendo a autenticação, indicando o domínio, que ele fez lá o processo para mim. Aqui eu tenho o servidor, né? Se eu fizer aqui o AdaptSearch -ls, host 192.168.0.51, quem é o usuário? Nesse caso, vai ser o administrator. Eu coloquei, na verdade, eu instalei 2 servidores Windows, tá? 2 VMs Windows de teste. E essa daqui é a VM que está sem
que está sem os usuários. É uma VM standard, padrão, só com AD provisionado. Menos W, menos D, esse example, esse com. Aqui eu só quero DM, tá? Não preciso de muita informação. Ele me pede a senha. Parece que deu aqui um probleminha sobre o áudio. Fiquei mudo por um tempinho. Vamos ver se eu consigo retomar. Bom, só para a gente poder recuperar. O processo de autenticação. Você vai precisar do usuário. Em geral, você precisa do DN, que é a identificação via EUDAP para sua autenticação. Mas se por acaso o servidor não apresentar o DN, você pode usar o PN. Por exemplo, no caso do Oracle SVC ou LVM, eu tenho aqui o PN. Aí eu fiz um teste, que é exatamente pegar um servidor e fazer a conexão em um servidor. Eu estou pegando o usuário administrator porque este é um servidor de teste que eu só tenho um administrator configurado. Eu tenho um segundo servidor que já tem essas contas criadas para a gente poder olhar. Tá? Aqui, me pede a senha. Veja que eu não estou colocando o DN, eu estou colocando o PN do usuário administrator. Ele fez a conexão bonitinho. Ali o comando que foi realizado. Tá ok? Se você tiver o usuário efetivamente, esse usuário é evidente, como eu mostrei na apresentação, que tem lá a conta. Posso utilizar o CN dele, posso utilizar o DN dele, posso utilizar o PN. Mesma coisa. Perfeito. Funcionou direitinho para as duas situações. Tá? Então, o usuário, o PN sempre vai ser feito na forma do usuário, da arroba domínio, que fica muito mais tranquilo. Em geral, fica até bem mais curto o processo de identificação. Você não tem que digitar, às vezes, um DN muito extenso. Né? Dependendo da situação, você tem users, de repente, uma localidade, do tipo CN Marcos, na localidade Foz do Iguaçu, dentro do container usuários, do domínio desse exemplo, desse com. Então, você tem um DN enorme. Usando o PN, às vezes, torna muito mais simples esse processo. Tá? Mostrando o teste realizado aqui, para você poder trabalhar. Validou o teste, ainda com uma conexão simples, você sabe que já está de boa, que você pode avançar no manual. Quando a gente vai fazer o processo de configurar o VIRT para se integrar a um sistema externo de autenticação, muitas vezes ele vai exigir a localização de alguns registros DNS. Quando a gente olha um servidor AD, né, ele traz uma série de serviços para você poder trabalhar. Efetivamente, no caso do LDAP, você tem um registro do tipo SRV. Esse registro ele vem dentro de um container TCP com seu domínio. Fazendo o exemplo aqui, ele me traz o tipo do host, você fala que, desculpa, comando host, você informa o tipo do registro que você quer, e para você obter a informação, ele te traz a informação. Tá?
Aqui, novamente, para a gente poder verificar, tem o comando de consulta DNS, no host -srv, eu quero procurar o LDAP, TCP no domínio example.com. Um ponto interessante, tá? Olha só. Ele apontou para mim, para um servidor totalmente diferente. Fala assim, cara, de onde é isso? Né? O que está acontecendo? Por que saiu isso? Existem duas situações. Ou você pode receber uma informação diferente, ou você pode receber um erro do tipo NX-Domain, traduzindo, esse registro não existe. No geral, isso acontece quando você está usando um servidor de DNS diferente do domínio. Você não sabe. Aquele DNS que você está usando não reconhece o domínio. É muito comum a gente ter um ambiente Linux apontando para um servidor de DNS diferente do AD. Né? O meu AD está no IP115. O que eu faço? Falo para o meu comando host. Host, procura no IP115 se ele tem esse registro. Agora as coisas mudaram. Olha aqui, ele fala para mim que o LDAP TCP exemplo.com aponta para o ad.exemplo.com. Tá? Muito mais tranquilo. O outro servidor que eu tenho, que é o servidor 51, que estão diferentes intencionalmente para a gente poder mostrar algumas coisas, ele aponta que o serviço LDAP desse outro domínio aponta para o adds exemplo.com. Então, se você receber um erro ou você receber uma informação diferente do seu servidor AD, significa, cara, eu estou usando o servidor DNS errado. Tá? Não sei quem é. Aqui, estou mostrando exatamente o exemplo, onde eu coloquei o domínio AD para você poder testar. Tá? Uma coisa importante é que se você planeja fazer uma conexão segura, traduzindo, na hora que você faz o seu comando LDAP Search, você vai tirar esse "-x", que é a autenticação simples, e vai colocar um status TLS, ou vai forçar uma conexão LDAP-S, né? Vai trabalhar com LDAP-S nesse processo, você vai precisar de um registro LDAP-S. Esse LDAP-S, por padrão, ele não existe no serviço de DNS. Ele não é nem padronizado em RFC. Porém, o OVIRT ele considera que isso deve ser o padrão, ou seja, você precisa ter um registro que indique o serviço que você tem. Tá? Se a gente fizer essa consulta pelo serviço LDAP-S, tccp-exemplo.com, ele fala, cara, não existe NX-Domain. Né? Esse cara não faz ideia de quem seja isso. Ele me dá um host not found. Né? O que você tem que fazer? Você tem que acrescentar isso manualmente. Seja num servidor DNS em uma máquina Linux, seja no servidor AD. Você vai precisar abrir o DNS Manager. No DNS Manager, você consegue identificar aqui do lado esquerdo que tem o container TCP dentro do domínio exemplo. E dentro disso, você vê que os registros, eu tenho o Global Catalog, o Kerberos Password Daemon e o LDAP. Eu não tenho o underline LDAP-S. O que eu vou fazer? Eu vou criar esse registro. Né? Aqui em cima, você vem com o botão direito, novo registro, vai escolher o registro do tipo Service Location, SRV, e você vai informar. Ele já traz para você o container, underline TCP, no domínio exemplo.com. Você fala que o registro que você quer é o LDAP-S, dentro do protocolo TCP, e a gente usa os valores padrão para prioridade e wait. Prioridade 0, wait 100. A porta padrão do LDAP-S, 636. E eu falo quem é o servidor que está registrando isso. Feito isso, que está respondendo pelo LDAP-S. Feito isso, só você avançar. Olha só. Host -t SRV. Quem que eu quero? LDAP-S, TCP, example.com. Pessoal, a minha máquina está apontando para outro servidor. Então, eu tenho que indicar que eu quero fazer consulta no servidor AD. Tá aqui. Eu criei esse registro manualmente para ele conseguir responder no servidor que eu quero. Tá? Aí vem um ponto interessante. Eu preciso identificar
se o LDAP está habilitado no meu servidor. Como é que a gente faz isso? Ah, fácil. Você roda lá um netstat e vê se a porta 636 está disponível. Tá? Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma máquina que eu coloquei de teste. Essa máquina de teste, ela só tem o AD provisionado e nenhuma outra informação. Tá? Nem o usuário eu cheguei a acrescentar nessa máquina. Tá? Então, além do administrator, ele não tem mais nada. Vou abrir um CMD. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para ficar melhor para a gente poder ver. Colocar um layout menos 80 colunas padrão. Tá aqui. Também roda um netstat. Porque está rodando em TCP. E se eu procurar, está aqui a porta 636 install listening. Tá? Esse servidor, apesar de ter a porta 636 install listening, ele não tem o LDAP S habilitado. Tá? Ele está com um sistema sem o LDAP seguro habilitado, sem o SSL habilitado no LDAP. Para a gente poder ver isso. Se eu tentar fazer uma conexão SSL, me conectando na porta 636 do servidor ADDS, esse servidor que não tem estrutura é o ADDS, na porta 636, o que ele vai me falar? Ele vai falar que não existe certificado no servidor disponível. Não tem nenhum certificado lá para que ele possa ver e entender o que está acontecendo. Né? Ele fica totalmente perdido com essa estrutura. Ele simplesmente vai tentar conexão e vai falhar. Por padrão, um servidor AD não traz LDAP-S habilitado. Ele sempre deixa a porta disponível, mas na hora que você tenta a conexão, dá falha. Como assim? Se eu tentar fazer uma conexão, olha lá, uma web search. Eu estou falando que eu quero fazer uma web search no LDAP-S, ou seja, protocolo porta 636, do servidor ADDS, fazendo uma conexão, pedindo informação simples, me autenticando com o administrator, na base desse exemplo, desse com. O que ele me fala? Não consigo me conectar ao servidor ODAP. Tá? Se você rodar o comando OpenSSL para fazer o teste de conexão SSL, ele fala para você, olha, não tem certificado digital naquela máquina. Não tem como você trabalhar. Não vai conseguir. Fala, caraca. Tá? Outra forma é você usar um Start TLS. O Start TLS vai te falar a mesma coisa, mas ele fala as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, no Start TLS, ele fala o servidor não está disponível. Novamente, rodando o OpenSSL com a opção de testar o Start TLS na porta 389 para o protocolo LDAP, é que você vai identificar aqui o No Peer Certificate Available, que você vai identificar que não existe certificado digital para essa máquina. Tá? Por outro lado, se por acaso você tem um servidor instalado, você colocou um certificado digital, você habilitou o SSL para o LDAP, ele vai conseguir fazer a conexão e vai mudar. Olha só, voltando para cá, deixa eu só aumentar também a letra desse daqui, assim fica mais fácil para a gente poder usar de exemplos. Aparência, tamanho 18. Agora fica mais fácil, até eu consigo enxergar. Quero fazer uma conexão na porta 636. Só que esse é o outro servidor de exemplo que eu coloquei, né? Que é o AD. O que ele me fala? Olha só. Logo de cara, estou fazendo a conexão do servidor AD. Ele fala que existe um common name, traduzindo, existe um certificado digital para esse cara. Esse certificado digital foi criado para o servidor adexemplo.com.
Country US, New York, example.com, tem um e-mail aqui disponível. Traduzindo, ele sabe que existe um servidor, ele sabe que você consegue, que existe já um certificado digital e que aquela porta SSL está disponível. Aqui eu fiz a conexão usando 636. E se eu fosse testar o Start TLS? Aliás, qual é a diferença de um SSL para um Start TLS? O SSL é um protocolo diferente, é um protocolo LDAP com criptografia, muda a porta de conexão, sai da porta 389 e vai para a porta 636, e tanto o cliente, traduzindo, no meu caso, o comando LDAP Search, por exemplo, ou o meu programa de e-mail, a minha autenticação de rede, o meu compartilhamento, precisa saber falar LDAP-S, que é um protocolo diferente, para fazer o processo. O Start TLS, ele não muda nada. Porta padrão, LDAP, porta 389. Eu conecto na porta 389 e antes de mandar qualquer tráfego da minha aplicação, os dois servidores, a máquina cliente e o servidor remoto, trocam chaves, fazem a validação do certificado digital e estabelecem um canal criptografado. E esse canal criptografado pode passar qualquer coisa por dentro, inclusive LDAP. Tá? Aqui, vou fazer o mesmo teste, testando o Start TLS para o protocolo LDAP. Mesma coisa. O que ele me fala? Ele me fala que o certificado está aqui, foi criado, está bonitinho, está disponível, ou seja, a criptografia está disponível. Tá? Então, você consegue trabalhar com esse cara usando criptografia. Na hora que você for fazer seu teste, eu dou search, x, LLM, quero fazer um teste criptografado, um Start TLS. O que eu vou indicar? O host. Eu não uso o LDAP-S, eu uso o LDAP simplesmente. Como a gente está falando em certificado digital, eu preciso passar o FQDN, não posso utilizar o endereço IP disso daqui, senão vai dar errado, vai dar galho. Posso passar o usuário utilizando o DN, que é esse exemplo aqui, ou posso usar o PN. Pessoal, dá uma olhada. Bem mais trabalho de digitar. Users, DC example, DC-com, pedir senha. Eu quero fazer uma consulta na base DC example, DC-com. Eu quero apenas a informação do usuário Oracle SVC OL. Quero que ele me traga apenas o PN nessa consulta. Independente de eu ter feito todo esse processo, o que ele falou? Não consigo identificar o certificado. Eu criei um certificado autoassinado. Se eu tivesse contratado isso daqui, um certificado do... acho que o Serasa tem certificado, CertSign, VeriSign, TAUT, um certificado público de uma entidade certificadora conhecida, eu não teria tido esse erro. Ele automaticamente teria passado. Por quê? Porque o Linux reconhece os certificados públicos mundiais e automaticamente faria a conexão. Como eu estou com o certificado autoassinado, ele falou que não reconhece esse certificado. Foi essa a diferença apenas. Tá? Se eu quiser fazer o teste do OpenSSL, tranquilo, você pode fazer para a porta 389 com Start TLS, você pode fazer para a porta 636, que seria o LDAP-S, e ele vai validar para você. Vai indicar o certificado, que é exatamente o que está aparecendo aqui embaixo, né? Está aparecendo para você o certificado, toda a estrutura, e aí só precisa ele passar a entender como é que isso funciona. Ok, meu servidor AD ou o meu FreeIPA já tem o DAP-S, já tem Start TLS ativo. O que eu preciso fazer? Fácil. Se você está usando um certificado autoassinado, um criado dentro da sua entidade certificadora local, essa entidade certificadora pode estar num servidor Windows, pode estar no servidor Linux, não importa. O que você precisa? Da chave pública dessa entidade certificadora. Eu criei a minha entidade certificadora num servidor Linux, na verdade, no servidor Linux da minha estrutura. O que eu vou fazer? Eu só preciso baixar o certificado público dele. Tá? Então, eu venho aqui, vou utilizar um comandinho curl, vou baixar do servidor 92.8.0.104 o caexample.com CRP. Essa é a chave pública do meu certificado digital. Só que eu não vou baixar para esse diretório. O que eu vou fazer?
Eu quero importar esse certificado diretamente no sistema operacional. Então, eu quero que o DAP-Search, eu quero que SSH, eu quero que qualquer coisa reconheça os certificados que eu criar por essa entidade certificadora. O que eu faço? Eu vou fazer o download desse certificado dentro dessa pasta, no /etc, /pki, /ca-trust, /source, /anchors. Tá? Eu baixando esse certificado aqui, eu consigo importar no sistema operacional e fazer com que todas as aplicações reconheçam os certificados assinados por essa entidade certificadora como sendo válidos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente um update CA-Trust com a opção extract. Quando eu faço com a opção extract, eu tiro o parte do certificado desse arquivinho e importo no meu database local. Agora, se eu tentar fazer aquela consulta, o que vai acontecer? Ele já não me reclama do certificado. Você lembra que a primeira coisa que ele fez foi reclamar do certificado? Agora não. Ele fala assim, tá, se você é você mesmo, me passa a sua senha. Beleza, já passou a minha senha. Ele passou lá a senha, a estrutura, trouxe bonitinho. Posso mudar o usuário, quero usar aquele outro OLVM-int, pede novamente a senha. Primeira coisa que ele trouxe foi aqui, a conta de serviço. Quero fazer consulta do usuário administrator. Ou seja, agora eu estou fazendo todas as consultas utilizando o "-zz", traduzindo, eu estou forçando uma conexão criptografada. Tá? Eu estou colocando aqui um strange factor com "-zz". E eu estou falando que a criptografia é mandatória. Se eu colocar "-z" uma vez só, ele vai falar que a criptografia é opcional. Se ela falhar, ele cai para uma conexão simples e continua. Mas com "-zz", ela é obrigatória. Se a criptografia falhar, ele cai para uma conexão simples. Tá? Consegui validar. Fiz o update extracted, o update extracted na minha estrutura e importei. E fiz o comando LDAP-Search. Tanto vai funcionar se você testar com o LDAP-S, quanto vai funcionar se você usar o Start-TLS. Qual é a diferença? Que eu acrescento "-z" para criptografia e o protocolo LDAP para você ter a postura. Olha que legal, tem um impaciente conectado, tem o Aldrey, grande amigo Aldrey. Leandro, tudo bem com você? Fala, Jailson, como é que está? Bom, já configurei, já consegui resolver mais de metade dos meus problemas. Já tenho registro DNS, já tenho um LDAP-S disponível, eu confirmei que ele está disponível, já tenho os dados necessários para fazer a conexão. Pessoal, rodar o script de conexão é sussa, é muito tranquilinho. Tá? Em geral, quando a gente procura na internet, o que você mais vê é rodar o script de conexão. Né? Quem é esse script de conexão? É um comando chamado virtengine extensions AAA LDAP setup. Com esse comando, o virtengine extension AAA LDAP setup, você configura um monte de serviços para você poder trabalhar. Olha só, se eu vir aqui, né? Primeiro, eu já fiz a instalação do pacote. O pacote tem o mesmo nome do comando. Tá? Então, se eu venho aqui e faço o processo de instalação, ele faz a atualização e já tenta instalar. Já está instalado, então não vai ter diferença nenhuma. Lá. Levou muito tempo. Mais tempo do que eu esperava. Achei que ele fosse fazer mais rápido esse processo. Só para falar que ele está instalado. E na hora que você roda o comando o virtengine extensions AAA setup, ele me dá a lista. Implementações LDAP disponíveis para você poder configurar. 389, pessoal, 389 é um serviço de diretório fantástico e funciona maravilhosamente bem. Mas ele ainda é muito focado em diretório. Se você quiser trabalhar com algo um pouquinho mais abrangente, que além do diretório já integre para você serverless e já te traga a possibilidade de você utilizar recursos de DNS integrados, todos os registros disponíveis, eu te sugiro a opção 6. O IPA, ou Free IPA, é uma implementação fantástica.
Está disponível no Arco Linux, no CentOS, em todas as distribuições, para você poder fazer isso tranquilamente. Tá? No meu caso, eu estou utilizando aqui um Active Directory, porque é o que o pessoal mais me pergunta. Se eu fosse para o ODAP, eu vou para a opção 8 ou para a opção 9. Na grande maioria das vezes, o pessoal utiliza a opção 9 porque coloca um serviço LDAP sem o recurso MemberOff. Se você tiver o MemberOff, você vai para a opção 8. Tá? Então, varia um pouquinho, mas, de forma geral, funciona tranquilamente bem. Eu vou para a opção 3, Active Directory. Né? Ao invés de mostrar na apresentação, vou mostrar aqui. Qual foi o domínio que eu criei? Qual o nome da floresta? Exemplo.com. Lógico, né? Eu tentei fazer a conexão, todo o processo, e eu esqueci de alterar o DNS do meu servidor. Né? Então, o que está acontecendo? Ele está tentando se conectar usando um servidor de DNS que ele não reconhece. Altero o servidor, vou rodar de novo. Falo que eu quero utilizar o servidor AD, example.com. Você viu que já mudou completamente o processo, né? Ele já foi lá, fez consulta direta no servidor, olha, Resolving Global Catalog Service. Né? Então, ele já foi no DNS, fez a consulta pelo GC, TCP, exemplo.com, trouxe a informação, ele já sabe quem são os controladores de domínio e para quem ele pode pedir os dados. Próxima pergunta. Que tipo de conexão você quer usar? Start TLS, LDAP-S, conexão texto simples. Texto simples, fora, por favor. Entre Start TLS e LDAP-S, qual que é mais abrangente? Qual te oferece mais facilidade? Start TLS, sem sombra de dúvida. Tá? LDAP-S depende da aplicação que está fazendo a conexão reconhecer esse processo. Então, eu vou de Start TLS. Posso pegar o arquivo que eu baixei. Lembra que eu coloquei lá na pasta etc, PKI, CATrust, Sources, Enters? Posso indicar isso. Posso passar o URL, HTTP, o IP 192.168.0.104, que é o meu servidor, /ca-example.com.crt. Ou, posso usar inline, traduzindo. Ele vai pedir para eu copiar, colar aqui na estrutura, e ele vai ler esse arquivo diretamente. Posso falar que é inseguro, traduzindo, cara, faz aí, não se preocupa com a criptografia. Ou posso falar system. Eu não importei o certificado público no Linux, para o Linux reconhecer essa estrutura. Então, é só colocar falar que é system. Não precisa nem indicar outras coisas. Ele vai reconhecer a estrutura e ele já procura pelo serviço, pelo registro DNS correspondente, que indique o serviço LDAP para mim. Fez a estrutura? Tá de boa, tá? Posso ir para a estrutura. Não vou fazer a conexão aqui, porque eu preparei uma pequena armadilha. Não, na verdade eu preparei a armadilha, mas eu vou utilizar o outro usuário. O usuário que está funcionando. OLVMint, né? Posso usar o PN, posso usar o DN. Peço a senha dele. Tá lá. Você quer utilizar o single sign-on? Traduzindo, quando você for capturar console de uma VM, quer que ele automaticamente faça login se já estiver disponível? Sim, não, aí você escolhe. Eu geralmente deixo habilitado. Né? Um nome de perfil, ou seja, como que ele vai gravar os arquivos de configuração. Como eu estou me autenticando no domínio exemplo.com, vou deixar o mesmo domínio. E eu vou utilizar um usuário para testar. Traduzindo, ele vai fazer a consulta usando aquele UPN de cima, mas ele vai testar esse usuário. Então, aqui eu poderia colocar o administrator, poderia colocar um usuário Marcos, né? Eu criei um usuário Marcos, então poderia fazer qualquer coisa. E aqui não é o PN, é o nome de login que eu faço na tela do Windows diretamente. Tá lá. Está fazendo esse primeiro login sequence, traduzindo, ele fez primeiro o processo de autenticação usando o perfil example.com, fez toda a conexão utilizando o PN que eu coloquei. Uma vez que ele conseguiu passar, ele tenta fazer a autenticação com o usuário que eu acabei de colocar. Se tudo deu certo, ele pergunta, e agora? O que você quer fazer? Terminar, abortar, quer fazer novamente a sequência, quer fazer uma pesquisa? Então, deu tudo certo. Cara, de boa, termina. Tá? O que ele fez? Ele criou para mim
alguns arquivos de configuração. Tá? No etc, o Virgin AA, o Properties, e no Extensions.d, um Properties e um Alt-N. Perfeito, estou com ele disponível para poder trabalhar. Agora eu já tenho o meu LVM disponível para fazer a conexão. Eu peguei essas telas e filtrei apenas os pontos principais para deixar os trechos aqui, tá? Do que a gente fez ali. Grande Adriano, prazer em vê-lo também. Henry, o áudio está dando eco. Puxa, eu não percebi, ninguém me falou mais nada por aqui. Mas vamos lá. Quero acessar o dashboard. Já consegui fazer a estrutura. Eu já criei um usuário. Tá? Navegador. Ok. Não vou usar esse. AD. OLVM. Example.com. O LVM que eu comentei com vocês é o Virt personalizado para rodar no Oracle Linux, né? Ele tem lá as suas compatibilizações. Tá. Aqui eu fiz uma pequena coisinha e alterei o meu host. Deixa eu só fazer uma coisinha na minha máquina. Aquela história, né? Faz ao vivo, você tem problemas, você vê coisas ao vivo. sclab.net. Aí você consegue salvar. LVM.com. Bom, provavelmente eu tenho que reler a estrutura dele. Example.com. Vamos ver se ele recarrega agora. Administration Portal. Que estranho, ele deveria ter lido. Bom, eu já pego aqui, mas deixa eu voltar para o... Pelo menos a gente tem o feedback da apresentação, eu consigo continuar. Autenticando no dashboard. Eu vou colocar o usuário, senha, vou acessar. O que ele vai falar? Como assim? Ele até vai permitir que eu acesse. Se eu olhar aqui em cima, ele me dá o marcos.exemplo.com. Aqui vem uma coisa interessante. Ele coloca o marcos.exemplo.com, que é o meu UPN, só que ele coloca no final um @exemplo.com novamente, que é o perfil de autenticação que eu selecionei. O segundo, exemplo.com, vem desse profile. Então, tem aqui a estrutura. E ele fala, o usuário Marcos, apesar de autenticado, não está autorizado a fazer login. Ele me loga, mas não me deixa acessar. O que eu tenho que fazer? Entro com o usuário admin, por exemplo, que é o existente. Acesso o menu Administration, Configure System, System Permissions, e vou clicar no botão Add, né? Acrescentar, adicionar. Eu seleciono o perfil, coloco lá o usuário que eu quero pesquisar, Marcos, seleciono esse usuário, e aqui embaixo, que tipo de regra eu vou colocar? Você pode acrescentar um VM User, traduzindo para pode acessar qualquer console de VM, ou um VM Administrator, eu posso dar boot, posso criar, posso deletar VMs, tá? Então eu tenho outras alternativas. Ou, como eu coloquei nesse exemplo, como um superusuário, traduzindo, você pode fazer qualquer coisa. Ele equivale a um usuário admin dentro dessa estrutura. Tá? Como eu tinha comentado com vocês, é lógico, né? Eu fiz a configuração e esqueci do principal. Quando você configura... Opa, volta aqui, voltei. Quando você configura um perfil de autenticação, você não pode esquecer de reiniciar o serviço. E eu esqueci. System Control Restart o Virgin. Beleza, se você quiser, você pode fazer um status nele.
para garantir que está tudo bem. Tá lá. Quando foi reiniciado, está aqui 5 segundos atrás. Ótimo. Deixa eu ver, só para desencargo de consciência, se isso daqui foi o suficiente. Não, então tudo bem. Depois eu vejo o que é e se eu conseguir fazer isso antes da gente terminar, eu mostro. Tá? Como eu comentei, se você por acaso fez o processo de configuração, mas por qualquer motivo apresentou um problema, está com uma falha, você fala assim, cara, eu quero apagar tudo. Lá no processo de configuração, quando a gente criou, né, aqui agora há pouco, chegou no finalzinho, ele me deu um sumário. Os seguintes arquivos foram criados. Tá? Basta eu apagar esses arquivos, dependendo da versão você vai ter 3, dependendo da versão você vai ter 4 arquivos. Basta apagar esses arquivos e reiniciar o Virtual Engine Service novamente. Reiniciou? Está perfeito. Ele vai funcionar tranquilamente. Tá? Basicamente é isso, em termos de autenticação. Um ponto interessante. Quando a gente faz uma consulta LDAP, né, lembra que eu criei esse usuário OLS, Oracle, SVC, ORM? E eu fiz um LDAP Search com ele agora há pouco. Aqui eu estou fazendo com o Administrator. Bom, vamos lá. LDAP Search, menos, sei lá, X, LL, menos D, Oracle, SVC, ORM, example.com, menos W, menos B, PC exemplo, PC.com. Pessoal, eu sei a senha desse cara. Tá? Não deu certo. Então, é lógico que não deu certo. Você esqueceu de falar quem é que você estava querendo conectar, mas é uma peça mesmo, né? Fez a conexão. Por que ele fez a conexão? Ele não deveria ter feito a conexão. Puxa, esse negócio está mais complicado do que eu achei. Mas vamos lá. Fiz a conexão aqui, fiz o comando da search e ele me dá um invalid credentials. Aí você fala, cara, eu acertei a senha, por que ele está me dando invalid credentials? Turma, invalid credentials não é o erro real do que está acontecendo aqui. Muitas vezes, quando o pessoal faz uma conexão e tem um problema, o que eles fazem? Me mandam uma mensagem, Marcos, eu tenho invalid credentials, o que está acontecendo? E me copia o comando e corta nessa linha, não me manda o resto. Né? E eu fico, cara, e agora? Né? O erro, efetivamente, não está naquele invalid credentials. O invalid credentials é uma informação genérica. Tá? Nesse caso, nesse exemplo especificamente, essa conta está desabilitada. Se a gente olhar aqui, o finalzinho da segunda linha tem um campinho data 533. Se a gente olhar a tabela do LDAP, né, do Active Directory, erros LDAP no Active Directory, ele fala para mim que 533 account disabled. Traduzindo, aquela conta foi criada, mas ela, como uma conta de serviço, ela não é habilitada por padrão. Se eu tivesse criado uma conta de usuário por padrão ela é habilitada, mas uma conta de serviço por padrão ela não é habilitada. Aí a gente começa lá, invalid credential. Né? Só vai ser invalid credentials de verdade se o campinho data tiver o código 52E. Aí sim é invalid credentials. Em todo caso, se você fala assim, eu quero fazer um teste, mas eu quero fazer um teste mais efetivo. Existe um comando, puxa, eu não coloquei o comando aqui, mas é um comando do Virtual Engine Extensions, AAA. O A, aliás, só porque a informação, o AA é Authentication, Authorization e Accounting. Tá? O Virtual Engine Extensions AAA não é o Adapt Setup.
Extensions Tool. Aqui. O Virtual Engine Extensions Tool, ele tem algumas opções. Esse cara, ele simula exatamente o processo de autenticação e te traz todos os erros que possam acontecer durante o processo completo. Verificação de usuário, respostas do servidor, testes de TLS, testes de certificado. Então, é muito mais legal. Tá? E se você precisar verificar log, todos os logs ficam apenas no log do Virtual Engine. Então, você tem o engine.log para você poder acessar. Essa é a única informação que você tem. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não coloquei o meu e-mail, mas o e-mail é o msungaila@gmail.com. Vou colocar aqui para vocês, tá? Vocês podem mandar mensagem quando quiser, do que quiser. E tem também o marcos.sungaila@oracle.com. Então, são os 2 e-mails que você tem para poder conversar comigo. Queria abrir um pouquinho. Perguntas, dúvidas? Desculpa, eu estou olhando aqui do lado porque eu estou olhando o chat, tá? Valeu, Leonardo. Espero que vocês tenham aproveitado. Audrey, good vibes, good vibes. Muito legal ter você aqui. Bom, pessoal, parece que o pessoal ficou tranquilo, não teve nenhuma dúvida. De qualquer forma, ficam meus contatos. Se vocês tiverem qualquer coisa, podem mandar e-mail, a gente pode conversar, ver outras coisas. E queria agradecer a presença de vocês e ter participado dessa tarde aqui com a gente. Fique conectado, continua na sala, que a gente ainda tem mais palestras para continuar, tá? Muito obrigado.